Oi, gente, mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elaine Soares e eu faço vídeo sobre restauração de casamento. O vídeo de hoje, eu tirei ele por um comentário que uma menina fez aqui no meu canal, foi até aqui no YouTube. Em cima disso e de alguns acontecimentos que vem acontecendo aí, né, no mundo, eu resolvi falar um pouquinho com vocês sobre isso. Ela comentou no meu vídeo falando que deve ser muito difícil trabalhar com restauração de casamentos por conta de eu ficar ouvindo vocês falando e tudo mais, ou das histórias, e que o inimigo deve querer atrapalhar muito a minha vida, né? Deve me tentar muito. E eu não vou negar pra vocês, tá? Eu já contei aqui algumas vezes, logo quando eu comecei o meu canal, eu fui muito bombardeada pelo inimigo na minha mente, porque a nossa mente, né, nossa maior confusão aí. E sempre eu tô tendo sempre muitas respostas de Deus, mesmo diante de um bombardeio do inimigo. E a questão, gente, é que bombardeio do inimigo sempre teremos. Eu tenho hoje consciência. Eu lembro que quando eu comecei o meu canal, tinha uma menina que eu conversava, o nome dela é Érica. Eu não sei nem se ela assiste meus vídeos ainda. E ela falava: Elaine, você tem que orar, porque você precisa pedir proteção para Deus, conversar com alguém, para alguém estar sempre orando você e tudo mais. Eu lembro que ela sempre falava muito isso. E, para ser sincera, bem no início, bem antes mesmo até de eu ser bombardeada, eu ficava assim, o meu canal não era nem ainda monetizado, né, que a gente fala. E hoje eu tenho muita noção disso. Não vou negar pra vocês que às vezes eu não consigo ver que aquilo ali é uma artimanha do inimigo pra mim. Eu às vezes, depois que eu paro e penso, mas muitas das vezes eu não consigo. Mas o que eu quero passar pra vocês é o seguinte: gente, o inimigo, ele sempre vai estar nos tentando, independente do que a gente esteja fazendo. Só que se o inimigo, né, se o diabo mesmo, ele tá aí querendo te prejudicar, você consegue identificar que é o inimigo que tá ali tentando tirar a tua paz, te tirar da graça, é porque você está no caminho certo. É uma coisa que eu aprendi. E a questão é que a gente não está preparada para lidar com o processo, né? Com as pedras no caminho. E a gente precisa aprender e entender que a gente não vai conseguir passar por isso tudo que a gente está passando sem ficar cicatriz. Quando eu estava pensando num tema para passar para vocês, para conversar com vocês, né, eu sempre vou no momento que eu vou colocar minhas filhas para dormir, só para vocês entenderem meu processo de tema, porque é um momento que é um pouco mais calmo, então na minha casa eu vou colocando minhas filhas para dormir e pedindo ali para o Senhor me orientar num tema. E eu lembrei desse comentário nesse momento e comecei a pensar sobre ele. Aí quando minhas filhas começaram a dormir, eu coloco uma pregação no ouvido e coincidiu o tema. Achei, Deus é maravilhoso, né? Deus é perfeito. E é uma pregação de um pastor que ele não é pastor, ele fala que não é pastor, é uma pregação de evangelista que eu gosto muito de ouvir. E ele fala exatamente sobre isso, que hoje, se você for ver pessoas que você vê que vive o extraordinário dentro da palavra de Deus, que tem uma vida tranquila, que vive coisas boas, que está colhendo frutos, essa pessoa tem muitas cicatrizes. Ninguém hoje que está vivendo uma coisa boa na vida, né, no nosso ponto de vista, ela não vai ter passado por cicatrizes, e talvez cicatrizes muito profundas. A questão é que disso que ela viveu, ela tirou aprendizado, ela aprendeu muita coisa, e quando ela vai contar o que aconteceu, ela não conta com luto pelo que ela viveu. Ela conta com... Eu sei nem te explicar, porque eu tiro por mim. O que eu vivi é o que você está vivendo hoje.
O que eu vivi foi muito doloroso. E eu não tô aqui desmerecendo a dor de ninguém. Eu sei o quanto você sofreu porque eu sofri. Mas eu não consigo hoje contar o que eu vivi com dor. Eu me emociono porque eu sou emotiva, eu sou muito emotiva porque hoje eu consigo sentir o que você está sentindo. Eu consigo, quando vocês falam pra mim, Elaine, quando eu tô no meu acompanhamento, aí as pessoas me mandam mensagens chorando e me pedem desculpa por aquele momento. Não precisa me pedir desculpa. Porque eu só queria, naquela época, ter alguém, às vezes, pra eu ligar chorando e aquela pessoa me compreender. Eu não tinha. Porque cada pessoa tinha a sua história, a sua crença e me aconselhar de uma forma. Mas muitas das vezes a gente não quer nem um conselho, a gente só quer ser ouvida. Porque no fundo a gente sabe o que tem que fazer. Todos nós sabemos. No fundo, você que assiste canais de restauração, você tem a noção do que você tem que fazer. Mas a questão é que às vezes a gente não consegue entender que pra gente chegar lá na vitória, a gente precisa passar por esse processo. E esse processo, eles vão vir com cicatrizes. A questão é que a gente não quer. A gente quer passar rápido. A gente quer sair voado no processo para chegar logo lá no destino. Mas não adianta. Porque para você viver realmente o extraordinário de Deus, você precisa vir com as cicatrizes. E cicatriz, ela demora. A cicatriz, ela não é de um dia para o outro que melhora. Só que você precisa entender que temos que ter orgulho das nossas cicatrizes. Logo quando eu comecei o canal, eu não vou mentir para vocês que eu tinha muita vergonha de passar para os outros, para os meus conhecidos principalmente, o meu canal. Porque aqui eu exponho muita coisa que eu vivi, eu exponho muito o meu sofrimento. Então eu tinha vergonha. Não vou mentir pra vocês, eu tinha vergonha de... Tipo assim, né, eu queria ajudar as pessoas, mas as pessoas próximas eu não queria que ninguém soubesse aqui do canal. Até minha própria família mesmo, né, porque aqui eu exponho muito pra vocês o que eu vivi. Mas Deus fala muito comigo. E um dia Deus falou pra mim que não era pra eu ter vergonha da minha história. E foi quando eu comecei a divulgar até mais no Instagram, o canal. Eu quase não divulgava, gente. Eu não divulgava. Mas eu senti Deus me incomodar muito com isso. E eu não tenho que ter vergonha do que eu vivi. Porque eu vivi, venci para glorificar o nome de Deus. E é exatamente isso que você está passando. Você não tem que ter vergonha do que você está passando. Porque você vai vencer. Creia. Você vai vencer. A questão é que o que você está vivendo hoje é para você vivenciar coisas maravilhosas lá na frente. E entenda que se você sente, porque quando a gente começa a se conectar com Deus, a permitir Deus entrar na nossa vida, a gente começa a entender e ver quando o inimigo está tentando te prejudicar. Quando o inimigo está tentando te parar. Pensa só nessa frase. Se o inimigo está tentando fazer isso com você, é porque você está no caminho certo. Se o inimigo hoje tenta tanto na minha vida, de diversas formas, eu não quero ficar passando para vocês, às vezes. Quem me segue no Instagram, às vezes até vê algumas coisinhas que eu posto lá, dos perrengues que eu tenho passado nas últimas semanas aqui com os meus filhos, de doença, o tempo todo. Eu tive mais um problema esses dias aqui, com algumas coisas aqui que estão ficando ruins na minha casa. Mas se isso tudo acontece, é porque eu tô no caminho certo. Se o inimigo tá te tentando, o inimigo tá tentando te fazer parar, é porque você tá no caminho certo. Ele tá tentando te parar, porque ele sabe que você vai vencer. Tá bom? Pensa no vídeo de hoje, tá? Se inscreva aqui no canal, dê o like, compartilhem e Deus abençoe a todos.